freaking... Okay, I gotta calm down. Mark, wait until you see this. You're gonna have a frickin' canary. Okay. Alright. I am on my way up to the mountains to take some videotape to show Lisa. And it is December 27th, I believe. And I believe this is Jewel, and oh my god, I'm shaking. Saw something kind of out of the corner of my eye, just skirting power lines. It was tilted and straightened out and shot straight up into the air. And okay, let me get a better view of where I am. Okay, here's the power lines. And if you look, oh, where is it? Where'd it go? Son of a bitch, I hope I didn't lose it. Okay. Pull over. Romanek diz que seu primeiro encontro com OVNIs ocorreu no ano de 2000 e que ele teve muitas experiências com ETs desde aquela época. Uma delas são as descobertas de feridas misteriosas em seu corpo que brilhavam sob uma luz negra e a comunicação com alienígenas através de vozes eletrônicas recebidas. Ele também alega que esses seres seguiram seu carro e visitaram sua casa e a partir daí obteve contato. Em um relato que ele publicou em 2003, ele disse que acordou e se viu usando uma camisola de flanela feminina e suspeitou que ele havia sido sequestrado e devolvido em roupas diferentes. Romanek diz que finalmente chegou a suspeitar que as roupas pertenciam a outra suposta abduzida, Patty Hill. Dwight Connelly, editor do MUFON UFO Journal, incluiu o caso de Stan Romanek em seu livro, publicado no ano de 2004. The World Best UFO Case, aclamando-o como o melhor caso atual, devido à presença de testemunhas independentes, marcas e ferimentos em seu corpo, um grande círculo queimado, vídeos de fenômenos estranhos e fórmulas matemáticas um pouco complicadas. Afinal, Stan só fez a escola até a 5ª série, pelo simples motivo de ser dislexo. Então como ele saberia equações tão complexas assim? Connelly diz: esse caso só deve ser visto como um possível melhor caso, a longo prazo, que esperamos que seja considerado legítimo 10 anos depois. Aparecendo numa revista de notícias, Prime Time, da rede ABC do ano de 2009, Romanek sofreu hipnose pelo Dr. Riyad Lel Spring, psicólogo especializado em casos de abdução por alienígena. Durante a hipnose, Romanek escreveu a equação de Drake, que é uma fórmula usada para estimular o número de civilizações comunicativas extraterrestres em nossa galáxia. Ao todo, são 195 provas cabais. O caso de Stan começou nos anos 2000, quando ele conheceu sua esposa Lisa pela internet. Ele morava em Nebraska e, por falta de tecnologia na época, ele queria gravar um vídeo para convencer a mesma a ir conhecer sua cidade. Ao tentar filmar o local como um todo, o jovem Stan acaba se deparando com uma movimentação à beira da estrada, que atiça sua curiosidade e o faz parar. Tal distúrbio se dava por conta de um possível OVNI que sobrevoava um poste de energia, e que, segundo Stan, foram embora assim que se deram conta que ele estava ali. Após esse episódio, Stan relata que não conseguia acreditar que aquilo era real. Inclusive, sua esposa teve acesso às filmagens e teve que convencer o até então namorado que aquilo havia realmente acontecido. Pouco tempo depois, os eventos começaram a acontecer com Stan em público. Um desses acontecimentos seria a cura miraculosa do joelho de Stan.
Ele havia rompido um dos tendões do ligamento ao cair quando tentava limpar a calha da casa e estava usando o gesso em uma espécie de jaula para não piorar a situação até que a sua cirurgia fosse feita, que garantiria a volta de seus movimentos. Quando em uma manhã, Stan acordou simplesmente curado, apenas com 5 furos na parte posterior da perna. Segundo Stan, ele não se lembra de nada do que aconteceu aquela noite. Ele diz que se lembra apenas de acordar ao lado de sua mulher, Lisa o chamando para ver um círculo que havia se formado no jardim da casa deles. Pouco tempo depois, eles acharam o gesso e a jaula jogadas e queimadas a poucos metros da casa. Segundo o alvo dos contatos de 4º e 5º grau, ele teria sido abduzido diversas vezes por seres que ele não conhece e não se lembra em sã consciência. Para tentar resolver os mistérios que o envolviam, ele começou a frequentar sessões de regressão para saber o que se passava quando entre o tempo que ele dormia na cama e acordava em outro canto da casa, e que ele não conseguia se lembrar. Um dos fatos que mais chamou a atenção dentre os registros feitos nas sessões foram as equações que Stan conseguia escrever. Segundo o relatado, tais equações são de uma singularidade ímpar, que chegam a remeter sobre possíveis números de civilizações que existem nas galáxias, bem como seriam os princípios de produção de um elemento químico, que só foi descoberto anos depois, como fonte de um combustível limpo e renovável. Os casos mais bizarros dentre as sessões são os relatos de crianças que seriam filhos de Stan com alienígenas. Os seres híbridos, inclusive, entraram em contato com ele por telefone. Relatos ainda dão conta de que crianças sempre surgiam em meio a fotos de família que Stan registrava. De acordo com o documentário, as crianças interceptavam ligações telefônicas. Dentre essas conversas, a filha de Stan se apresenta como Kioma. Yes? Hi. We can hear you, this is Kioma. Kioma, hello. Kioma, are you there? Oh, sweet little girl, we can hear you. Can you talk louder? Hello? I think somebody's playing a joke on us. You're silly? Why am I silly? Okay, if this is Kioma, when are we going to see you in person again? That's why I'm calling. We might be the chance of that you talk. Oh my gosh. Hello? Vocês conseguiram perceber que a voz da garotinha tem até um sotaque quase incompreensível? Porém, a filha ainda garante que o visitará pessoalmente, em uma palestra que Stan daria no fim de semana, que inclusive ele estava muito animado para dar essa palestra, mas que deveria tomar cuidado, por haver pessoas na Terra que não queria que ele relatasse seus casos. Coincidentemente, no fim da tal palestra, Stan é cercado por um grupo de 9 crianças, que entregam flores a ele. Curioso, ele procurou por fotos do dia e acabou achando o que seria sua filha no meio da plateia. Dentre os fatos que Stan documentou, estão filmagens de luzes estranhas e sombras pela sua casa. As fotos seriam de seres que são conhecidos no meio ufológico como Povo das Sombras, que seriam alienígenas que conseguem viajar entre o tempo e espaço e dissolver suas formas humanoides em sombras ou fumaça, bem como as imagens captadas de uma câmera de segurança instalada por ele do lado de fora de sua casa, onde uma luz vinda do alto acaba atingindo o solo e também parte da sua casa onde a câmera se localiza, fazendo com que ela pare de funcionar poucos segundos depois. O mais estranho é que na manhã seguinte,
um grupo de empreiteiros vai à casa dele para trocar o revestimento da parede atingido pela tal luz, que segundo Stan, não foi pedida por ele, e nem pelo dono da casa. Stan inclusive disse que a empresa constada no caminhão dessa suposta empresa simplesmente não existia. Inclusive, esses tais empreiteiros não o deixaram ficar com um pedaço do material retirado, mas sem que eles percebessem, ele conseguiu pegar um pedaço. E bom, os resultados das análises são impressionantes. Um certo dia, Stan estava em sua casa e se deu falta de sua câmera, pois era a câmera que ele usava para registrar esses eventos. Quando ele achou a câmera de repente jogada pela sala, e quando ele olhou a câmera, ele viu essas fotos. É como se os alienígenas estivessem curiosos com aquele objeto, como se estivessem descobrindo o que era aquilo, e como se estivessem dando um alô: "Oi, estou aqui". Outro registro que chamou a atenção mundial foi o chamado Bull Video, onde o que seria um alienígena observando da janela, de forma sorrateira. O vídeo foi o que mais chamou a atenção da imprensa internacional no ano de 2003. Keep it rolling there. Alright, I'm gonna go to bed. Son of a little bastard. Oh man, what is that? Muitos tentaram desmistificar a filmagem, bem como outros que garantiram ter sido o autor do melhor vídeo já feito. Mas a versão de Stan faz até um pouco de sentido quando se ouve. Segundo ele, há alguns meses, alguém tentava olhar pela sua janela. Ele pensou que se tratava de um tarado ou algo similar, pois ele tem duas enteadas e chegou até a avisar seus vizinhos do possível perigo, quando um deles sugeriu a Stan que ele posicionasse sua câmera de visão noturna em frente à janela e tentasse filmar a pessoa. Assim, Stan conseguiu pegar o que seria um dos mais raros registros da ufologia já documentado na história. Mas pouco tempo depois, no ano de 2005, Stan conseguiu o que seria a maior evidência de vida extraterrestre, dentre todos os seus documentos. Ele conta que um dos seus primos estava em sua casa com uns amigos e, para não atrapalhar os meninos, ele acabou se afastando e indo dormir em outro canto da casa, com a sua esposa. Porém, de madrugada, por volta das 3 horas da manhã, Stan escuta um barulho vindo de baixo. E bom, ele foi ver o que a criançada estava fazendo, afinal poderiam estar fazendo alguma bagunça e já estava tarde. Stan, como não é bobo, pegou sua câmera e começou a procurar pela origem do barulho. I have no clue what the heck's going on. But, oh well. Oh my god. What the fuck is that? Holy shit. Oh my god, what's it doing? Holy shit. Oh man. Where the fuck did it go? Oh my god. I can't believe it. Where'd it go? Where'd it go? Where'd it go? Holy shit. Oh my god. I can't see it anymore. Where'd it go? I can't believe
believe that. I can't believe what I just freaking saw. Oh my god. Oh my god. That's amazing. Oh my god, what? No depoimento ao documentário, Stan ainda diz que desmaiou pouco tempo depois e que acordou quase 1 hora depois no chão da cozinha. Você tá maluco? Se eu vejo um negócio desse na minha casa, eu saio correndo pra caramba. O mais impressionante de todos os relatos que Stan divulga, não houve exatamente documentação. Ele conta que no ano de 2011, aproximadamente às 2h30 da manhã, fortes batidas foram ouvidas na porta da frente de sua casa. Quando Stan acordou para ir ver o que se tratava, ele achava que eram ladrões ou algo do tipo. O ufólogo viu que sua irmã já tinha atendido a porta e estava em transe. Ao perceber que os 13 visitantes eram aliens, Stan tentou correr. Porém, a mulher que fazia parte do grupo o segurou pelo pulso e garantiu em pensamento que tudo ficaria bem. Ele ainda relata que após ser levado para o lado de fora da casa pelos seres, até tentou se desvencilhar, porém, o transe no qual foi colocado o impediu de se livrar do contato. Ele relata que essa experiência, como a mais vivida já acontecida com ele, dado ao fato de que ele se encontrava acordado no momento da abdução. De acordo com o que mostra no documentário, as vozes que falavam com ele por telefone sempre pediam para que ele tomasse cuidado a todo tempo. Reply. Press 8. Save. Press 9. More options. Press 0. Resave. Urgent message. I apologize for being so forward. It did not take us long to get your phone numbers. Our surveillance is mostly for passive monitoring, but it does come in handy. I cannot tell you who I am for safety reasons, but I can tell you that your perceptions of Stan Romanek and his experiences are real. As you have probably noticed, Stan is slightly different. The way he thinks, the way he perceives the world, seems to be a little more advanced than usual. The interesting thing is that Stan has no idea who he really is. Okay, Lisa, hit the button. 1 old message. Hello, Stan and Lisa. My intention is not to scare or alarm you, but to warn you. It is great that you are back in Colorado, but Colorado Springs was not a good idea. It seems you have moved into their backyard. Now it is easy for them to get to you. I know how stubborn you are, Starseed, but please heed this warning and know that Lisa and the children are at risk also. Now listen, Starseed. You know you are different. Follow your instincts and stay alert. This is too important. Soon it will all be revealed. And Starseed, do not be afraid of what you are. That's fine. It's nice to get to talk to you, Starseed. Who is this? Who I am is not important, but let's just say it's someone with your interests in mind. My interests in mind? You have my interests in mind. Why don't you send money? Money. Money can be tracked. You're smart. You will be fine. Just stop being so stubborn. Stubborn? Who is this? They're tracking us. I have to go. Good luck, Starseed. Who is this? Hello? Hello? This is freaking nuts. Lisa! It was her! Pouco tempo depois, ao sair para o trabalho, Stan foi fechado por uma van. Como estava de bicicleta, o ufólogo cortou o caminho dentre as árvores até a empresa no qual trabalhava. Ao chegar no estacionamento de seu trabalho, a van já o guardava com 4 homens, que de acordo com ele seriam militares, o pedindo para ficar de bico calado. Logo após tentar escapar, Stan começou a brigar com ele. Ele havia aprendido a lutar por sofrer bullying no colégio. Ele era bom de briga, rapaz.
quando sentiu um choque na parte das costas. Como resultado, ele sofreu vários ferimentos em seu rosto, ficando internado. Porém, Stan se recusou a se iniciar. O ufólogo começou a dar palestras, escrever livros para ter seus casos divulgados mundialmente. A revelação dos vídeos acabaram fazendo com que Stan ficasse conhecido no meio UFO e fosse convidado para participar de vários programas de TV, ao ponto de seu documentário estrear na Netflix. Stan alega que seus filhos são extraterrestres. Ele diz que isso havia sido deletado de sua memória. Porém, durante uma regressão hipnótica no ano de 2002, ele se lembrou de tudo. Durante a regressão hipnótica, ele disse que entrou em uma sala junto com uma mulher, e ele disse que era sempre essa mulher que ele se encontrava quando era abduzido, e havia várias crianças. No total, haviam 7 crianças, segundo ele, e de idades diferentes, umas com cabelos e outras sem. Umas pareciam mais humanas e outras não. Uma dessas crianças saiu correndo em direção a ele e abraçou sua perna. Quando ele olhou para essa criança, ele notou que era muito parecido com ele. E ele não teve dúvida e sabia que era uma filha dele. Ele até chora quando se lembra disso. Anos depois, Romanek sofreu uma grave acusação por ter materiais indevidos em seu computador. Porém, acredita-se que isso foi uma tentativa do governo em silenciá-lo, pois ele chegou a ser preso. Porém, por ter concordado que nunca mais comentaria sobre usarem sobre suas provas e experiências, ele foi solto. Porém, ele não pode mais falar ou dar entrevista sobre isso. E isso dá mais força a essa teoria, que o governo implantou falsas provas em seu PC. Mas é curioso pensar sobre isso, pois afinal as acusações que fizeram contra ele não tinham nada a ver com essas provas de vidas extraterrestres e tudo mais. Então deixa uma pulga atrás da orelha. Será que Romanek foi silenciado pelo governo? Vamos combinar, as provas, os vídeos são bem surpreendentes e tem uma convicção e coerência muito grande entre um caso e outro. Talvez nunca teremos uma resposta. Mas o que vocês acham? Acham que Romanek fingiu isso tudo ou acreditam fielmente na história dele? É uma história muito impressionante. Se você acredita pelo menos em alguns vídeos, algumas coisas, já vale a pena. Stan Romanek é um dos meus casos favoritos. E para quem curte ufologia, é um prato cheio. Eu particularmente gosto muito desses assuntos. E por isso, resolvi fazer um especial. Pretendo trazer mais vídeos nesse formato. Espero que vocês gostem, pois dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. Desde a pesquisa até a montagem de roteiro e edição de vídeo. Por isso, peço o apoio de vocês deixando o like, se inscrevendo se ainda não for inscrito e me seguindo nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. E não esqueçam de seguir também na roxinha. Todos os links estão na descrição dos vídeos. E não esqueça de deixar um comentário dizendo se vocês acreditam nessas histórias ou não. Vamos debater nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Bons pesadelos a todos.